Olá, galerinha do Mate Mais, sejam bem-vindos. Chegamos à nossa segunda aula de física e agora nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado. Vimos na outra aula, se você não viu ainda, acesse o canal, tá bom? Que está lá a aula de movimento uniforme, onde nós fizemos 8 exercícios. E na aula de hoje, de movimento uniformemente variado, vamos ter uma parte teórica, tá bom? É um pouquinho maior, que envolve mais informações. E, posteriormente a isso, vamos fazer também 8 exercícios de movimento uniformemente variado das diversas formas que ele pode aparecer e como que a gente pensa para identificar o tipo de movimento e também como usar os dados do exercício, identificar os dados do exercício e saber qual ferramenta usar para resolvê-lo, tá bom? É importante que você, após entender a parte teórica, que você tente resolver o exercício e depois, se não conseguir, aperta pausa, vai para frente. Se esse tipo de exercício é tranquilo para você, vai para frente. Como eu estou fazendo de última hora, não dá, não consegui a tempo de fazer a identificação de cada tipo de exercício. Mas você puxa a barrinha para lá, eu vou mostrar quais são os exercícios antes de apresentá-los, antes de a gente resolvê-los, e assim você vai poder utilizar da melhor forma possível essa aula para a sua prova que você vai fazer e para aqueles alunos também que podem utilizar também essa aula para entender pelo menos um pouco mais sobre o estudo desse tipo de movimento na parte da física, na cinemática. Tá bom? Então vamos para a nossa lousa. Vamos ver se eu consigo aqui rapidinho. Para a nossa lousa, está aqui, achei. Bora, aí chegamos na nossa lousa. Então aí. Então, está aí movimento uniformemente variado, MUV. Nós vimos no estudo de movimento uniforme que o que caracteriza o movimento uniforme? O movimento uniforme, ele é caracterizado por a velocidade ser constante, ok? Velocidade constante. Ela é sempre a mesma ao longo do movimento, tá? E aí, a partir da definição de velocidade, ΔS sobre ΔT, nós chegamos na função horária S é igual a S0 mais VT, sendo uma função do espaço, função horária do espaço, em função do tempo, e ela é uma equação do primeiro grau. Isso aqui caracteriza um movimento uniforme. Foi isso, com essa informação, que a gente fez todos os exercícios de movimento uniforme. Tá bom? E o movimento uniformemente variado? O que caracteriza esse movimento uniformemente variado? Esse movimento é aquele movimento onde ele tem mais a ver com a nossa realidade do dia a dia. Porque eu vou pegar um carro, por exemplo, ele está parado, está em repouso. Então, eu estou com uma velocidade inicial igual a zero. Está parado, velocidade zero, não tem movimento. E aí eu começo a acelerar, vou aumentando sua velocidade. Paro no farol, então a velocidade é reduzida. Depois entro numa estrada, vou lá a 120 km por hora, aí tem o radar de 100, eu reduzo, acelero, paro no pedágio e assim sucessivamente. Então você percebe o que acontece nesse movimento? A minha velocidade varia, né? Então, quando eu tenho essa variação de velocidade, eu estou diante de um movimento uniformemente variado. E o que caracteriza esse movimento? A minha aceleração, ela é constante, tá? Vou abreviar aqui o constante. A minha aceleração é constante no movimento uniformemente variado. E a definição, qual é a definição? O que ela mede? A definição da aceleração, ela mede o quê? Ela mede exatamente essa variação de velocidade que a gente viu agora ao longo do tempo, ok? E essa aceleração, ela é sempre a mesma, ok? Se há variação de velocidade, temos aceleração, e ela é constante, é sempre a mesma. E aí, ó, tá aqui, ó, isso aqui, esses dados aqui estão na apostila de alguns alunos, que pode ajudar a você a estudar, a interpretar o que está escrito, tá? E a aceleração, igual, vamos trabalhar agora essa definição de aceleração. A variação de velocidade é a velocidade em um determinado ponto final,
menos a velocidade inicial no estudo do movimento. O tempo relativo a essa velocidade menos o tempo inicial. Como dissemos, o tempo inicial geralmente é o tempo que a gente liga o cronômetro em 99% dos casos. Então, a gente tem que a aceleração é igual a v menos v0 dividido pelo tempo. Tá? Tá dividindo, passa multiplicando, a vezes t é igual a v menos v0. Então, minha velocidade aqui, tá? Eu vou isolar esse aqui, ó. Ela é igual a quem? Joga esse v0 para o outro lado, vai ficar positivo, é igual a v0 mais at. E aí, estamos diante de uma função horária da velocidade, tá? E essa função aqui é uma função do primeiro grau, tá? E essa minha velocidade, ela é função do tempo, ela depende do tempo, tá bom? E aí, vimos que velocidade, a unidade de medida de velocidade, né? A gente coloca entre colchetes aqui, para falar a unidade de medida no sistema internacional. Como é ΔS sobre ΔT, é metros por segundo. E qual que é a unidade de medida, a dimensão da aceleração? Qual que é ela? E aqui está a análise da dimensão da velocidade. Como a aceleração, né, ela é velocidade pelo tempo, né, é a unidade de medida da velocidade pela unidade de medida do tempo, ok? Então, estou explicando isso aqui para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem. Velocidade é metros por segundo sobre segundo. E numa divisão de fração, eu mantenho o meu denominador e multiplico pelo inverso, mantenho o meu numerador, melhor dizendo, e multiplico pelo inverso do denominador, que é segundo, o inverso é 1 sobre segundo. E nessa multiplicação, metro vezes 1 dá metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, está aqui, ó, unidade de medida da aceleração é metros por segundo ao quadrado, ok? Cuidado, galera, errar isso perde ponto na correção da prova, tá bom? Vocês têm que estar atentos que numa prova de física, de química, eu tenho que prestar atenção nas unidades. E aqui tem um exemplo, tá? Que ele fornece uma tabela. Ao longo do tempo, ele vai medindo as velocidades, né? Quando t é 0 segundos, a minha velocidade é 3 metros por segundo. Então, o que é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade quando t igual a 0, ok? E aí, ele vai medindo todos esses pontos. Ele pede, aqui, ó, um móvel que, em 5 segundos, altera a sua velocidade escalar de 3 metros por segundo para 13 metros por segundo. Aqui, ó, ele está falando exatamente isso aqui, ó. De 3 metros por segundo, ele usa essa aceleração, vai alterando depois de 5 segundos, passa para 13 metros por segundo a sua velocidade. Ele quer a sua aceleração. Eu posso pegar de qualquer ponto, porque eu sei que a minha aceleração é constante. Então, minha aceleração ela é ΔV sobre ΔT. Então, aqui, ele pegou nesse instante, né? Então, ΔV, final, velocidade final, menos velocidade inicial, sobre o tempo menos T0. Qual que é a velocidade final aqui? 13. Menos 3, que é a velocidade inicial, dividido pelo tempo, que é 5, menos 0. 13 menos 13, 10, dividido por 5, a minha aceleração é 2. 2 o quê? Unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. Ok? Ah, professor, mas eu tenho que pegar desse? Vamos supor que eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui com esse aqui, ó. Se eu pegasse esses dois, tinha que dar a mesma coisa. Olha lá, a minha aceleração vai ser velocidade final 11, menos, aqui é 7, dividido. Qual é o tempo para o 11? É 4. 4 segundos, menos o 2 aqui, que é o tempo, dá 2. 11 menos 7, 4. 4 menos 2, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Tem que dar a mesma coisa, até porque, no movimento uniformemente variado, a minha aceleração é constante, ela mantém sempre a mesma. Tá bom? Então, aqui foi uma pequena introdução.
Vamos ver agora a classificação do movimento segundo a sua aceleração. A gente viu que no movimento uniforme, ele pode ser classificado como progressivo ou retrógrado. Quando ele é progressivo? Quando ele está a favor da trajetória. Logo, a minha velocidade é positiva. Retrógrado, quando ele está contra a trajetória. E a minha velocidade é negativa. Então, numa certa trajetória, quando a gente tem aqui, a gente orienta para a direita, por exemplo, como sendo positivo. Aqui está a minha origem, né? A minha origem, que é o 0 quilômetros, que é a posição dele. Eu falo para ele que nesse instante aqui, ó, vamos supor que ele esteja aqui, e que ele está indo a favor da trajetória com uma velocidade de 10 metros por segundo. Só falei isso, né? Porém, eu tenho que colocar lá velocidade 10 metros por segundo. Até aqui, tranquilo, você não vai errar. Porém, onde muitos alunos erram, quando ele está aqui, ó, e está indo contra a trajetória, ele fala, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Tá? Você não pode colocar simplesmente velocidade igual a 10 metros por segundo. Você tem que colocar menos 10. Esse menos aqui vai fazer toda a diferença nos cálculos. Se você não colocar, você erra. Mas por que coloquei menos, professor? Porque ele está contra a trajetória. Se ele está contra a trajetória, é um movimento retrógrado e a sua velocidade é negativa. Tá bom? Lembrando que a gente fez no movimento uniforme. E no movimento uniformemente variado não é diferente. No movimento uniformemente variado, vale a mesma coisa. Ele é progressivo ou retrógrado. Por quê? Quando? Pelo mesmo motivo. Quando está a favor da trajetória, velocidade positiva. Quando está contra, velocidade negativa. Porém, se ele é um movimento uniformemente variado, existe uma aceleração, ok? Se existe essa aceleração, e essa minha aceleração, ele está a favor da trajetória, e a minha aceleração ela é positiva, se a minha aceleração é positiva, a classificação dele é acelerado. Eu estou aumentando a minha velocidade, tá? Acelerado. Tá? Essa velocidade está sendo aumentada a favor da trajetória. Então, ele é progressivo e acelerado. E se ele está retrógrado e a minha aceleração é negativa? Se a minha aceleração é negativa, ele está aumentando a minha velocidade, ele está se tornando ela mais negativa ainda. Vamos entender dessa forma. Se ele está tornando ela mais negativa, ou seja, está indo contra a trajetória mais rápido, também está aumentando a sua velocidade contra a trajetória, e ele continua sendo acelerado. Essa é a forma de física, fisicamente falando, que a gente entende. Porém, se você quiser, como que eu vou saber disso? Se você esquecer isso, pensa o seguinte: velocidade e aceleração com o mesmo sinal, acelerada. Aqui, ó, negativo, negativo, acelerado. Positivo, positivo, acelerado. E, porém, ele pode ser progressivo e retrógrado. Lembrando, se ele é progressivo, está a favor da trajetória, velocidade positiva. Se é retrógrado, está contra a trajetória, velocidade negativa. Porém, se ele tiver a favor da trajetória e a minha aceleração for negativa, se não contrário, ou seja, essa aceleração negativa numa velocidade a favor da trajetória, ele está diminuindo a velocidade, como se estivesse brecando. E aí a gente chama ele de retardado, classificação do movimento. É retardado, tá? E se ele for contra a trajetória, velocidade negativa, e a minha aceleração positiva, sinais trocados, ele também tem a classificação de movimento retardado. E aqui está uma tabelinha que mostra para você, tá? Sinal da velocidade, tá? Então aqui está o sinal da velocidade, a favor e contra a trajetória, ok? Está aqui da velocidade. Aqui está o sinal da aceleração, nessa tabelinha. Tá aqui, ó. É tudo que a gente acabou de falar agora, tá? Tá bom? E aí ele faz a classificação quanto à velocidade. Então, a classificação do movimento quanto à velocidade é para saber se ele está a favor ou não na trajetória. E aí eu vejo se ele é progressivo, se ele é retrógrado, né? Se ele é progressivo, se ele é retrógrado, sinal positivo, progressivo, negativo, retrógrado. E a classificação quanto à
aceleração está aqui, ó. Classificação quanto aceleração. Então, a professora, na prova, pode pedir, classifique o movimento. Aí você fala tudo. Se é para classificar quanto a velocidade, sentido da trajetória. E aí, quando que ele é acelerado? Quando que ele é acelerado? Ele é acelerado quando o sinal da velocidade e o sinal da aceleração forem o mesmo, tá? Percebam aqui que velocidade aqui positivo, minha aceleração positiva, ele é acelerado. Velocidade negativa, aceleração negativa, ele é acelerado. E o contrário, retardado. Velocidade positiva, aceleração negativa, ele é progressivo. Por quê? Porque a velocidade é positiva. E por que que ele é retardado? Por que que ele é retardado? Porque a aceleração está diminuindo a velocidade por ser de sinal contrário. Velocidade negativa, retrógrado, contra a trajetória. E contra a trajetória, a minha aceleração é positiva, então vou diminuir essa velocidade. Eu estou contrariando a ela. Então, o movimento, a classificação do movimento quanto à aceleração, ele é retardado. Beleza? Então, vimos aqui a classificação do movimento uniformemente variado. Aqui, uma coisa que a gente não fizemos no movimento uniforme inicialmente, mas fizemos em exercícios, vamos fazer já aqui, ó. Determinação do ΔS. ΔS é o meu deslocamento num gráfico de velocidade pelo tempo, tá? Então, aqui, ó, no movimento uniforme, eu sei que a minha velocidade, ela é o quê? Constante, ela é sempre a mesma. Então, aqui, ó, no gráfico, velocidade sempre constante. Lembrando sempre, quando você olhar um gráfico, a primeira coisa que eu olho, o que que é? São os eixos, tá? Olha lá. Aqui é velocidade em metros por segundo e aqui é o tempo em segundo. Então, eu consigo saber o que ele está relacionando. No eixo das abscissas, que é aqui o eixo horizontal, que está o tempo, são os valores independentes, e aqui a velocidade que depende do tempo. Porém, como a velocidade é sempre constante, em qualquer instante que eu pego aqui, ó, a minha velocidade será a mesma. Se eu pegar um tempo t1 aqui e eu quero saber a velocidade, eu venho aqui, embora eu sei que é constante, projeto lá no gráfico, e eu sei aqui a minha velocidade. Porém, o que ele quer dizer nesse gráfico aqui? Cálculo do ΔS. Vocês vão ver aqui que o ΔS, dentro desse gráfico velocidade pelo tempo, o meu ΔS, ele é igual numericamente, tá? O sinal de igual com N em cima, quer dizer, é igual numericamente à área da figura formada pelo gráfico. Então, nessa área, eu formo o quê? Um retângulo. Aqui, ó, eu formo um retângulo aqui, ó, tá vendo? Um retângulo. E como calculo a área de um retângulo? É essa base vezes a altura. Então, quando eu vou calcular o meu ΔS, o meu deslocamento, que é igual numericamente à área, vai ser a base vezes a altura. Percebo que a base é o valor do tempo e a minha altura é o valor da velocidade, tá? E aí, o tempo é segundo, aqui é metros por segundo. Segundo dividido por segundo dá 1, sobra metro, que é a unidade de medida do deslocamento, tá bom? E aí, e no movimento uniforme variado? A gente sabe, a gente viu agora que a equação da velocidade em função do tempo, V é igual a V0 mais AT. E é uma função do primeiro grau, lembrando, y é igual a mais bx, ou b mais ax, tanto faz, onde a e b são os meus coeficientes. É uma equação do primeiro grau. E uma equação do primeiro grau sempre é uma reta. E aqui eu tenho essa variação da velocidade. Percebe que o tempo vai passando, a minha velocidade vai aumentando, né? Então, aqui, ó, eu tenho a minha velocidade inicial para t igual a zero. Para t igual a zero, projeto ali, ó, eu tenho minha velocidade inicial. E aí, para t igual a t, qualquer, projeto lá, eu tenho minha velocidade final. E da mesma forma, eu calculo a área dessa figura. E a área dessa figura aqui, ó, é um trapézio. E a área do trapézio, aqui é no gráfico, numericamente igual à área, da mesma forma que fizemos anteriormente. E a área dessa figura é um trapézio. Então, a área de um trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E quem que é a base maior e a base menor? Então, aqui a gente tem
a base maior, aqui, ó, base maior, essa medida aqui. Aqui eu tenho a base menor e aqui eu tenho a minha altura. A minha altura. Então, quando eu coloco aqui, para calcular a velocidade, a minha velocidade é base maior. Base maior é isso aqui, é V. Base menor, essa aqui, que é V0. V mais V0, vezes altura, que é o tempo, dividido por 2. Velocidade mais velocidade, metros por segundo, vezes segundo, corta, corta. Deixa eu apagar isso aqui, que eu coloquei V, e um é V, é ΔS, tá? Opa. E aqui também, não é área, é ΔS. Opa, desculpa, foi mal. ΔS. Tá bom? Então, essa é assim que se determina. Então, vamos para os exercícios. Deixa eu mostrar a quantidade de exercícios, são 8, tá? Aqui, começando do mais simples até o mais complexo. Então, tem um aqui, outro que ele fornece uma tabela. Aqui, ele te dá a função horária e pede um monte de coisa, tá bom? Aqui, eu coloquei 2 porque ele também só muda a função. Então, eu vou falar aqui o que ele mudou nessa função e a gente vai fazer rapidinho aqui, tá? Esse aqui, ele te dá uma tabela, pede aceleração, pede velocidade em um determinado instante e pede para fazer o gráfico, tá bom? Depois, um exercício com gráfico, só o gráfico de dados, e aqui ele dá um exercício. Esse aqui ele mistura movimento uniforme com movimento uniformemente variado. E aqui também mistura, só que na forma de gráfico, e termina a aula de hoje, tá bom? Lembrando sempre, exercício que você já domina, você já pode avançar o vídeo e você faz o exercício. Tá bom? Então, vamos para esse primeiro exercício. Vamos ver, ele é simples. Tá? Vamos trabalhar, ver o que eu tenho que avaliar. O móvel parte do repouso. Aqui já tem uma informação. O que é partir do repouso? Partiu, está iniciando o movimento. Se ele partiu do repouso, aqui, significa o quê? Que ele estava parado. Então, a sua velocidade inicial é igual a 0. Então, eu já tenho uma informação só nessa frase. Ele é acelerado constantemente. Acelerado constantemente, se ele é acelerado, isso aqui é para falar que o meu movimento é uniformemente variado. E a sua aceleração é igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí ele pergunta, que velocidade ele atinge após 2 minutos e 5 segundos de movimento? Então, a sua velocidade inicial é para tempo igual a 0, né? E a sua velocidade final, que é o que ele quer saber, para um tempo igual, cuidado, aqui o tempo está em minuto e segundo. Então, eu sei que 2 minutos é igual a 120 segundos. Por quê? Porque 1 minuto é igual a 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Como é 2 minutos e 5 segundos, estou diante de um tempo de 125 segundos. Se você não fizer isso, vai errar o exercício. E aí ele quer a velocidade. Posso partir direto da função horária, onde V é igual a V0 mais AT, ok? Só que se T como T é 0, né, para T igual a 0, está inicial 0, eu quero a minha velocidade já no tempo de 125 segundos. V0 igual a 0, né, que é a velocidade inicial. A minha aceleração é 0,8 vezes o tempo de 125, ok? Velocidade, 8 vezes 125 dá 1.000. Só que aqui, como é vírgula, tenho vírgula, vou andar uma casa. Vai ser 100. Desculpa. Velocidade igual a 100 o quê? 100 metros por segundo. Coloque essa unidade, tá bom? Um outro jeito de fazer, que eu mais gosto, né, é pela definição de aceleração, tá? Que é ΔV sobre ΔT. Aí, aqui vai ser V menos V0, tá? Lembrando, sabendo que isso aqui veio de lá, né? Mas aqui, ó, tem mais substância, né? Aceleração é igual a 0,8. Velocidade final é o que eu quero. V0 é igual a 0. Tempo, 125 segundos. Tempo inicial, 0. Porque vamos supor que ele parte do repouso, mas se ele quiser a velocidade no instante, do instante 3 segundos ao instante 10 segundos. Então, meu tempo aqui muda, né? Então, você começa... Então, eu tenho 0,8 igual a V sobre 125. V
vai ser igual, 125 está dividindo, passa multiplicando, 0,8 vezes 125, e vamos chegar nessa resposta aqui. Beleza? Tudo bem? Galera, se tiver muito rápido, tranquilo, você pode apertar pausa, analisar e continua. Se está tranquilo, acelera o vídeo. E se já sabe, pula o vídeo, tá? Pula essa parte, tá bom? Vambora? Bora aqui, ó. Esse é um exercício, a gente até, na aula teórica, a gente pegou um exercício de tabela, igualzinho a esse. Então, só para a gente fortalecer o conteúdo. Ele fornece uma tabela onde tem a velocidade, que é mudada ao longo do tempo. Esse tempo, 0, 5, 10, 15, 20, 25 segundos, de 5 em 5, a velocidade 60, 50, 40, 30, 20, 10. Então, percebe que a velocidade está diminuindo ao longo do tempo. Então, se a velocidade está diminuindo, significa que ele está brecando o exercício, tá? Então, provavelmente, a minha aceleração aqui vai dar negativa. Vamos lá. Um ponto material realiza MV e adquire velocidade pela tabela. Determine as funções horárias deste movimento, sabendo que a posição inicial é 10 metros. Então, S0 é igual a 10 metros, ok? E ele quer as funções horárias. Ó, tem uma função horária que eu não expliquei na tabela, que eu vou aproveitar esse exercício para explicar, tá bom? Porque ele funções horárias. Então, eu tenho a função horária da velocidade em função do tempo, e a nova que vou apresentar aqui para vocês é a função horária do espaço em função do tempo, tá bom? Então, vamos primeira parte, determinar a da velocidade. A velocidade, eu sei que a função horária é igual a V0 mais AT, e que a minha aceleração é constante. Então, primeiro, a velocidade inicial, ela é a velocidade quando o tempo é igual a 0, ok? Então, para t igual a 0, que está aqui, ó, a minha velocidade é igual a 60 metros por segundo. Então, isso implica que a velocidade inicial é igual a 60 metros por segundo. Beleza? E a minha aceleração? Minha aceleração, vamos calcular, ΔV sobre ΔT. Vou pegar de qualquer instante, né? Vou pegar daqui, ó. Vou pegar desse aqui para vocês não ficarem viciados e querer pegar o último, tá? Então, ΔV é V menos V0 sobre T menos T0. Qual a velocidade que eu peguei? 20. Quanto que é V0? 60. Dividido. O T para 20 é igual a 20 segundos. E o T0 para V0 é igual a 0. Então, minha aceleração é igual a 20 menos 60. Cuidado, galera, para não errar sinal. Porque se você errar o sinal, cara, já foi. 20 menos 0, 20, corta o 0 com 0. 4 dividido por 2 igual a 2. Menos 2. Menos 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Se você não colocar essa unidade, estou avisando, vocês vão perder ponto. Achei a minha velocidade inicial e a minha aceleração. Então, a função horária da velocidade em função do tempo é igual. V é igual a V0 mais AT. V0 é igual a 60, coloco 60. E o A, coloco o A aqui, vai ser menos 2 vezes tempo. Essa é a função horária. Tudo bem? E agora? E a função horária do espaço? Eu não falei lá na parte teórica. E também eu não vou demonstrar como que chegou nessa função, tá? Nessa função horária. Ela chegou de uma forma gráfica. Tem outras formas de aparecer, mas a forma gráfica é melhor. Numa outra aula, numa posterior aula, eu posso gravar um vídeo e mostrar como que surgiu, tá bom? Então, S vai ser igual a quê? S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a função horária do espaço. E percebam que essa função horária, no movimento uniforme, a função horária S é igual a S0 mais VT, uma função do primeiro grau, ok? Que caracteriza o movimento uniforme. Aqui, a função horária, outra forma que caracteriza o movimento uniforme, é que essa função horária é do segundo grau. E vocês aprenderam resolver uma equação do segundo grau, utilizando forma de Bhaskara ou até por meio de fatoração, tá? A resolução dessas funções
geralmente vai ser usado as fórmulas de Bhaskara, tá bom? Entendendo que é função em função do tempo, né, a função do espaço, então essa aqui é a minha variável, t e t ao quadrado, tá bom? E o que multiplica o t ao quadrado é exatamente o a dividido por 2, tá bom? E como que eu determino essa função horária? É só colocar os valores que nós temos, tá? A função horária do espaço em função do tempo é S0, ele forneceu o S0, então a gente põe aqui 10, mais V0 que multiplica o tempo, então eu tenho V0 igual a 60, então vai ficar 60t, e a aceleração, que é menos 2. Vou colocar no lugar daqui da aceleração o menos 2, t ao quadrado, dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, isso implica que a minha função horária em função do tempo, tá? Quando eu coloco esse parênteses, é só para falar que é função do tempo, tá bom? É igual a 10 mais 60 vezes t menos t ao quadrado. E está aqui a outra função horária, porque ele perguntou, determine as funções horárias. Então, são duas. A velocidade em função do tempo e o espaço em função do tempo. Beleza? Tudo bem até aqui? Galera, se já cansou os neurônios, aperta a pausa, vai tomar uma água, come alguma coisa, pode dar um descanso de 5 minutos, a cada 10, 15 minutos assistindo ou estudando, para 5, tá? O ideal é a cada 20, 25 minutos para 5, mas vai de cada um. Quando você criar esse hábito, a cada 20, 25 para 5, 20, 25 para 5, o teu cérebro descansa um pouco. E se puder comer um quadradinho de chocolate, você sempre vai iniciar os seus estudos como tivesse começado. E aí fica a dica, leva um chocolate para a tua prova e uma garrafinha de água, porque vai dar sede. Beleza? Exercício número 44. Agora vamos entrar no bicho, tá bom? Você vai ver que nesse exercício ele só dá um dado. A função horária da velocidade. Olha lá, a função horária da velocidade de um móvel em movimento retilíneo é dado por velocidade é igual a 50 mais 4t. No sistema internacional, no SI. Então, velocidade é em metros por segundo, posição, espaço é em metro e tempo é em segundos. É isso que ele está falando. Tá? Só de você te dar essa equação da velocidade, eu já sei que estou diante de um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a velocidade ela varia ao longo do tempo. Se fosse movimento uniforme, a velocidade é constante. Percebe? Então, só de dar a função horária, eu já sei que tipo de movimento é, ok? Definindo o movimento, no item A, ele pede o quê? No item A, ele pede qual a velocidade inicial, ele quer saber qual a velocidade inicial e qual é a aceleração desse móvel, ok? Se o movimento fosse uniforme, a aceleração seria nula, ok? Porque a velocidade é sempre a mesma. E a aceleração é ΔV, V menos V0. V e V é mesmo, V menos V0 igual, dá zero, ok? Só para dar um toque para vocês. Tem duas formas de você fazer, tá bom? Eu vou fazer primeiro a forma que eu mais gosto, tá? Para aprender. Agora, se eu vou fazer um vestibular, quero ganhar velocidade, quero ir mais rápido, e aí eu vou ensinar como fazer mais rápido, tá bom? Então, o que é V0? A velocidade inicial. A velocidade inicial, ela é a velocidade quando t é igual a zero, ok? Então, como eu tenho a função aqui, eu vou colocar no lugar do tempo igual a zero. Então, minha velocidade vai ser igual a 50 mais 4 vezes zero. Então, minha velocidade é igual a 4 vezes zero, zero é igual a 50 metros por segundo. Tá bom? Show? Achamos a nossa velocidade inicial, 50 metros por segundo. E a minha aceleração? No item B. Não, item B não. Ainda é no item A. Né? E a minha aceleração? A minha aceleração, eu sei que ela é igual a quem? A ΔV sobre ΔT. Ok? Então, e a aceleração é V menos V0, T menos T0. T0 eu posso colocar zero, aí eu já tenho a velocidade inicial, que eu já tenho esse valor, só que eu não tenho V e não tenho T. Então, eu vou pegar um tempo qualquer, vou pegar tempo igual a 5 segundos. Para T igual a 5 segundos,
Como eu tenho a velocidade, eu vou achar a velocidade para t igual a 5 segundos. Faço o quê? Coloco t igual a 5 aqui na função horária. Então, minha velocidade, quando t é igual a 5 segundos, vai ser igual a quanto? 50 mais 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20, mais 50, 70. 70 metros por segundo. Achei a velocidade para t igual a 5. Então, a partir daqui, eu consigo determinar a minha aceleração. A minha aceleração vai ser igual a v menos v0, então vou pegar 70 menos 50, vai ser igual, tempo para 70 é 5, então vou pôr 5 menos, e aqui o 50 é velocidade zero, é a velocidade inicial de 50, que é o tempo igual a zero. Então, minha aceleração é 70 menos 50 é 20. 5 menos 0, 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Pronto, matei a aceleração e matei a velocidade. Mas eu falei que eu ia ensinar vocês a fazer isso de uma forma mais rápida, que é, olha lá, sem fazer conta, mas aqui, galera, tem tipos de exercícios que, se você entender o conceito que eu fiz agora, você faz qualquer exercício, tá bom? Então, olha lá, como que eu faria rápido? Eu sei que V é igual a V0 mais a t, função do primeiro grau. Quem multiplica o tempo é a aceleração. Quem está multiplicando o tempo lá? O 4. Então, eu sei que a minha aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, acabou o exercício. E a minha velocidade inicial? Minha velocidade inicial é aquele número que está sozinho, ó, V0. Então, eu sei aqui que meu V0 é igual a 50 metros por segundo. Acabou o exercício. Ah, isso é muito mais fácil. É verdade. Mas aqui tem conceito, tá bom? Aqui tem conceito que você, em alguma situação, você vai precisar dominar esses conceitos para resolver. Tá bom? Item B. Qual é a velocidade no móvel no instante 5 segundos? Então, eu quero a velocidade quando t é igual a 5 segundos. Bem, eu tenho a função horária, é só colocar aqui. Mas vocês viram que eu já usei ele aqui, ó, de propósito, porque eu olhei. Então, eu já sei que aqui a minha velocidade vai ser igual, que nem nós fizemos lá, 50 mais 4 vezes t, que é igual a 5. Então, minha velocidade é igual a 70 metros por segundo, quando o meu tempo for igual a 5 segundos. Tá bom? Beleza, ganhamos tempo. No item C, ele pede o que no item C? No item C, ele está pedindo em que instante a velocidade do móvel é igual a 100 metros por segundo. Então, ele quer saber o tempo, qual é o tempo, onde a minha velocidade final é igual a 100 metros por segundo. Tá? O que ele quer dizer aqui? Aqui, imagine a seguinte trajetória, tá? Eu tenho uma trajetória aqui, positiva orientando para lá. Aqui está a origem do espaço, ok? Ele parte da velocidade, com velocidade inicial, não sei em qual posição ele parte, vamos supor que ele parte daqui, né? Ele sai daqui com uma velocidade igual a 50 metros por segundo, por exemplo, e aqui t, aqui é v0, meu tempo igual a zero. E aí passou um determinado tempo, ele parou aqui. Um determinado tempo, ele parou aqui e com uma certa velocidade, que eu não sei qual é, que é o que ele quer saber. Tá bom? É isso que ele quer saber. Então, eu tenho que a velocidade é igual a v0 mais a t. Velocidade inicial lá dele é 50, aceleração é 4, ele forneceu essa função. Então, como ele quer saber esse tempo? A velocidade aquele ele forneceu, opa. Ele quer saber esse tempo quando a minha velocidade foi igual a 100 metros por segundo. Então, no lugar dessa velocidade aqui, eu ponho 100 é igual a 50 mais 4t. Então, isso aqui vai ser igual, jogo esse 50 para lá, vai ficar 100 menos 50, certo? 100 menos 50, igual a 4t. 100 menos 50, 50 igual a 4t. Está multiplicando, então meu tempo vai ser igual a 50 dividido por 4. 50 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1, virou 10, dá 2, sobra 2.
e aí ficou 20. 12,5 o quê? Segundos. Não esqueçam de colocar a unidade. E não errar também quando colocar, tá bom? Item B. Há uma mudança de sentido no movimento deste móvel? O que ele quer dizer com isso, cara? Ele está perguntando se há mudança de sentido. Há mudança de sentido. O que significa isso? Vamos lá, vamos pensar. Há mudança de sentido. Mudança de sentido é o seguinte que ele quer saber. Eu estou com o móvel andando para cá, né? Opa, vamos pôr retinho aqui, ó, que é mais fácil. Aí está positivo. Eu estou com ele andando, com uma certa velocidade inicial que ele começa, e ele vai indo, só que ele está com uma aceleração e tal. E aí, de repente, ele quer mudar para lá. Dentro desse quadro que ele quer mudar. Só que para ele mudar, ele tem que fazer o quê? Ele primeiro ele tem que parar, a velocidade aqui tem que ser 0, vou pôr V1 aqui, V2, a velocidade tem que ser 0, e depois retornar, certo? Ele não consegue de uma vez virar do nada, ok? Tem aluno que mas se tiver uma curva, a pessoa ele faz assim e volta, mas a trajetória é outra, né? Ele está seguindo a trajetória assim, ok? Então, se há mudança de sentido, significa que existe um determinado momento onde a sua velocidade é 0. Então, vamos lá. Velocidade igual a 50 mais 4t. Na mudança de sentido, implica o quê? Que a velocidade em um determinado instante é igual a 0. Então, aqui, coloco 0 aqui, igual a 50 mais 4t. Eu vou tentar achar o meu tempo, que a minha velocidade é igual a 0. Jogo 50 para lá, vai ficar menos 50, é igual a 4t. Implica que o meu tempo é igual a menos 50, igual a 4, que é igual ao tempo menos 12,5 segundos. Então, tem esse tempo, galera. Tem tempo negativo? Tá? Então, a gente voltou no tempo agora, né? Galera, vamos se ligar, tá? Então, não existe tempo negativo. Então, não há mudança de sentido. Isso é explicando matematicamente. E fisicamente, tá? Que a gente usou a equação para explicar. E fisicamente, há mudança de sentido? Eu tenho que a minha velocidade é positiva, não é? E tenho que a minha aceleração também é positiva. Se a velocidade é positiva, então o meu movimento é progressivo. Progressivo. E a minha aceleração é positiva, então ele é acelerado. Para que ele mudasse sentido, teria que ter uma aceleração negativa, para que ele ficasse retardado. Então, no movimento progressivo e acelerado, não há mudança de sentido. Tá bom? E aí, o item E nós já respondemos. Ele pediu o quê? Classifique o movimento. Classifique esse movimento, ok? Então, velocidade positiva, progressivo, aceleração positiva, acelerado, ok? Por que é acelerado? Porque eu tenho o mesmo sinal nos dois, tá bom? Show! Resolvemos aqui, ó, classifique o movimento, um exercício bonitinho, tá bom? Vamos para o próximo. Ó. O próximo, o que ele fez? Esse aqui é legal vocês apertarem pausa e vocês resolverem. O que eu vou fazer aqui, eu vou... porque são dois exercícios que ele fornece a função. Então, é a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Então, treine nesse exercício. Vou dar só mostrar as diferenças, tá? No 45, a função é v igual a 20 menos 4t. No exercício 46, ele também te dá a função horária, só que ele fala que a velocidade é igual, a função horária da velocidade é igual a menos 2 mais 5t. Tá bom? E aí, no item A, ele pede a velocidade para t igual a 2. É só colocar o 2 aqui. Ok? Aí eu sei a velocidade. Coloco o 2 aqui, vai ficar 20 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 20 menos 8, 12 metros por segundo. Olha lá. No B, instante que o ponto material muda de sentido, quando a velocidade é 0. Se a velocidade é 0, vai ficar 20 menos 4t. Jogo 20 para lá, menos 20, igual a menos 4t. O tempo é igual a menos 20, dividido por menos 4. Menos com menos dá mais, 20 dividido por 4 igual a 5 segundos. Olha lá.
Respondemos, fazendo rápido. A posição que o material muda de sentido, sabendo que a posição inicial é 50 metros. Olha lá, cara. Vamos pegar esse dado, que é legal. O que ele quer aqui, ó? Ele quer a posição onde ele vai estar quando ele muda de sentido. Então, eu tenho aqui o positivo. A velocidade inicial dele, ó, V é igual a V0 mais a T. Olha lá, olha que loucura. Então, V0 eu já sei que é 20. Minha aceleração é menos 4. Tá? Então, no 45, eu sei que a minha velocidade inicial é igual a 20 metros por segundo, só em olhar a função, e que a minha aceleração é menos 4 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu apagar esse 46 aqui, que aí a gente já faz aqui. Ó. Então, ele quer a posição em que o material muda de sentido. Então, ele sai aqui numa posição inicial, que ele fala que é de 50 metros. Então, o S0 é igual a 50 metros. Ele quer aqui ele muda de sentido. Então, a posição final é o que ele quer. Quando ele muda de sentido, a sua velocidade é igual a quanto? A sua velocidade é igual a zero. Porque ele parou para mudar de sentido. A sua velocidade inicial, a gente já viu aqui, ó, 20 metros por segundo. Como que eu faço? Que é posição, movimento uniformemente variado, S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, ok? Qual que é o tempo que ele muda de sentido? A gente calculou, 5 segundos, tá? T é igual a 5 segundos, que é o instante em que ele muda de sentido. Então, pronto, meu S é igual a S0. Vamos só colocar os valores. S0, 50, ele forneceu. 50, mais. V0, 20. A gente achou aqui, ó, 20. Vezes o tempo. Qual é o tempo que ele muda de sentido? No item B, é igual a 5 segundos. Coloco o 5 aqui. Aceleração, menos 4. Então, vou pôr menos 4 aqui, ó, na aceleração. Dividido por 2 vezes t ao quadrado. Que tempo é esse? É o 5, é o tempo que ele muda de sentido, ao quadrado. Pronto. Saber a posição dele é fazer essa conta aqui, ó. Vou pôr 50, 5 vezes 20, faço a primeira multiplicação, dá 100. 100 mais 50, 150. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 2 vezes 25 dá menos 50. Então, minha posição é igual a 150 menos 50 é igual a 100 metros. Tranquilo? Show? Então, achamos a posição. E classifique o movimento no instante igual a 8 segundos. Então, classificar esse movimento, classificação, para t igual a 8 segundos. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se a minha velocidade é positiva. Então, para t igual a 8, quando eu coloco o 8 aqui, vai ser igual a 20 menos 4 vezes 8. Então, implica que a minha velocidade é igual a 20 menos 4 vezes 8, 32. Então, minha velocidade é igual a menos 12 metros por segundo. Aqui o valor menos importa. O que importa é saber que aqui a minha velocidade é negativa. Se a minha velocidade é negativa, no instante t igual a 8 segundos, o meu movimento é progressivo. Progressivo. Quanto é a minha aceleração? A minha aceleração é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. A gente olhou aqui, ó. Olhamos aqui. E se é menos 4 metros por segundo ao quadrado, a minha aceleração é negativa. Então, como eu estou diante de uma velocidade negativa e uma aceleração negativa, de mesmo sinal, o meu movimento é progressivo e acelerado. Então, no instante t igual a 8 segundos, ele é progressivo e acelerado. Beleza? No 46, ele vai perguntar a mesma coisa, a equação das posições, etc. Tal, tá bom? Então, esse é um exercício bacana de fazer, tá? Vamos para o próximo?
Qualquer dúvida é só me chamar. Próximo. 47. A variação da velocidade de um móvel em função do tempo está representada na tabela. Tabela que envolve o quê? Envolve velocidade e o tempo. Beleza? Qual é a aceleração média no intervalo de 0 a 15? Está variando a velocidade, olha lá, 20, 30, 40, 50. Então, se está variando a velocidade, meu movimento é uniformemente variado. E a minha aceleração, ΔV, sobre ΔT. ΔV, vamos pegar aqui 50 e 15, 20 e 0. Então, vai ser 50 menos 20, que vai dar 30, 15 menos 0, que vai dar 15. Então, a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Podia pegar qualquer intervalo aqui, tá bom? Cada um com seus respectivos. Considerando constante essa aceleração, qual será a velocidade do móvel após 60 segundos? Então, nesse caso, a gente, para determinar o item B, eu tenho que fazer a função horária. Velocidade é igual a V0 mais AT. Ok? Velocidade. Qual é a velocidade inicial? Para t igual a 0 é 20. É igual a 20 mais 2t. O que ele quer saber? Qual após 60 segundos. Então, a minha velocidade é igual a 20 mais 2 vezes 60. Minha velocidade é igual. 2 vezes 60 é 120, mais 20 é igual a 140. 140 o quê? Metros por segundo. Tá bom? Um outro jeito de fazer, você pode pegar a definição de aceleração, tá bom? A é V menos V0, T menos T0. Aí você pega, você tem esse tempo de 60 segundos, você vai pôr aqui, pega um tempo inicial, uma velocidade inicial, a aceleração sobre o V, você acha. Mas fazer isso aqui é a mesma coisa e fazer isso aqui, e aqui você ganha tempo. Beleza? Represente graficamente a velocidade e aceleração em função do tempo. Eu vou fazer o primeiro da aceleração. E fazer o gráfico é construir o eixo. Tá? Então, eu tenho aqui o eixo horizontal, vertical, e aqui tem o eixo horizontal. No eixo horizontal, eu represento quem? O meu tempo em segundo. E no eixo vertical, a minha aceleração, nesse caso, em metros por segundo ao quadrado. Como o movimento uniformemente variado, a sua aceleração é o quê? A gente já calculou que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E ela é constante. Constante, abreviação de constante. Ela é sempre a mesma. Então, se eu dividir aqui em 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Onde está a minha 2? 2 está aqui. Então, eu só faço uma reta R aqui. Está representado a minha aceleração. Tá bom? E o da velocidade? A função da velocidade é essa aqui, ó. V igual a 20 mais 2t. E aí eu vou pegar essa função, para t igual, vou colocar o eixo, né? Vamos colocar o eixo de outra cor, vamos pôr em azul. Aqui o eixo vertical e o eixo horizontal. No eixo vertical aqui vai ser a velocidade em metros por segundo e aqui o tempo em segundos. Quando o tempo é 0, 0 é aqui, ó, no encontro dos eixos. A minha velocidade inicial é 20. Então, eu vou pôr aqui, ó, de 10 em 10, tá? 10 a cada 2 quadradinhos. 10, eu tenho uma velocidade que final lá que é 60, né? Eu vou pôr de 20 em 20, ó. 20, 30, 40, 60, 80, tá? Vou pôr de 20 em 20. Tem que ser 40, 60, 80, tá bom? E aqui eu ponho t, aqui é t igual a 0, t igual a 1 vai dar 22, vou pôr os tempos qualquer aqui. Então, eu sei a primeira, quando t é igual a 0, a minha velocidade é 20. Então, eu tenho 2 pontos, 1 ponto. Eu preciso de 2 pontos para construir a reta. Eu sei que quando t é igual a, eu tenho a tabela aqui, quando t é igual a 10 segundos, então vamos por aqui
5, 10, 15, 20, 25. Vou colocar de 5 em 5, porque o tempo aqui está de 5 em 5, tá? Quando t é igual a 10, dá 40. Então, d igual a 10 é 40, 40 aqui. Pronto, bastam 2 pontos, e aí eu tenho a reta. É só unir os pontos passando. Aqui está o gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? Ele poderia, nesse exercício, pedir o ΔS, e aí você calcula as áreas que a gente viu lá no exercício, na parte teórica do exercício, tá bom? Vamos para o próximo. Está aqui o exercício 48. Determine a função horária da velocidade a partir desse diagrama e o deslocamento escalar de 0 a 20. Então, ele quer determinar a função horária. Função horária é da velocidade. V é igual a V0 mais a T. Olhando o gráfico, V0 é quando o tempo é igual a zero. Quando o tempo é igual a zero, está aqui. A minha velocidade inicial é zero, então é zero. Mais aceleração. Putz, aceleração não dá. Mas eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Minha aceleração é V menos V0 sobre T menos T0. Então, eu escolho uma velocidade que eu conheço. Eu conheço aqui, ó, a velocidade inicial. E para t igual a 20, eu projeto até o gráfico, que aqui eu tenho a velocidade igual a 5. Então, vai ser 5 menos 0, t 20 menos 0. Então, minha aceleração é 5 sobre 20. Dá para simplificar, é igual a 1 quarto, que é igual a 0,25. Então, posso pôr aqui 0,25 vezes t. Então, minha velocidade é igual a 0,25 vezes t. Posso fazer assim, ou também posso fazer assim. Velocidade é igual a t dividido por 4. Como assim t dividido por 4, professor? Eu coloquei no lugar da aceleração 1 quarto. Aí ficou 1 quarto vezes t, t vezes 1 quarto, dá t sobre 4. Tá bom? De 0 a 20 segundos. O deslocamento. O deslocamento é o ΔS. ΔS, como eu tenho a parte gráfica, ela é numericamente igual à área. É igual à área. Dentro dessa área, eu tenho qual figura geométrica? Um triângulo. Então, meu ΔS, triângulo base vezes altura, dividido por 2. Okay? Essa é a fórmula para você calcular a área de um triângulo. Base, 20. Altura, ó, base aqui, 20. Altura, 5 vezes 5, dividido por 2. ΔS é igual. 20 por 2 dá 10, e aí vai dar 5 metros. Beleza? Conseguimos fazer o deslocamento via área. Depois, treina em casa, tenta fazer pela função, tá? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Ele quer o deslocamento, joga o S0 para lá, vai ficar S menos S0. V0 é 0, aqui já pode cortar. Então, minha aceleração é 0,25. Vou pôr 1 quarto. 1 quarto vezes 1 meio vezes t ao quadrado. Aqui é ΔS. ΔS aqui vai dar 1 oitavo. O tempo é 20. 20 ao quadrado, 400. 400 dividido por 8 é igual... aqui deu 10, aqui deu 50, tá? Porque é 20 vezes 5, estou aqui, tá? Aqui 20 dividido por 10, eu coloquei 2. Só que é 10. 10 vezes 5, 50 metros. E aqui vai ficar 400 dividido por 8, também igual 50 metros. Por isso que eu vi que eu errei, tinha errado lá. Tá? Então, pela função, pela área, como você quiser. Tá bom? E estamos diante agora do nosso último exercício, tá bom? Um trem de metrô parte do repouso. Se ele partiu do repouso, sua velocidade inicial é igual a 0 em uma estação e acelera durante 10 segundos. Tá? Então, durante 10 segundos, eu tenho um ΔT de 10 segundos. Porque aqui o V0 é para t igual a 0, tempo inicial. Até atingir uma velocidade, quando ele atinge 10 segundos, a sua velocidade é igual de 72 quilômetros por hora. Estou interpretando o problema, estou lendo aqui, tá?
mantendo constante durante 40 segundos. Poxa, então aqui, ó, olha o que está acontecendo. Ele vai aumentando a velocidade, depois ele mantém-se a constante durante 40 segundos. E em seguida ele freia, produzindo uma aceleração de menos 1 metro por segundo até parar. E aí ele vai e para. Okay? Então ele está nessa trajetória, se eu fosse fazer um gráfico aqui, né, da velocidade em função do tempo. Okay? Velocidade, metros por segundo, em função do tempo em segundo. Ok? Então aqui eu estou... aqui eu fiz errado aqui, peraí. Ups. Aqui o gráfico vai sair bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Porque a velocidade inicial dele é 0, né? E aí eu sei que aqui é a minha velocidade em metros por segundo. Então, o trem, até os 10 segundos, t igual a 10, a velocidade dele, aqui está em quilômetros por hora, tá? Fiz metros por segundo, aqui está em quilômetros por hora, tá? Vai dar 72 quilômetros por hora, tá? 10 segundos. E ele mantém essa velocidade constante durante 40 segundos. Então, se aqui é 10, e aqui durante 40 segundos, aqui virou 50 segundos, até ele parar. Ok? E ele pergunta, qual é o valor da aceleração nos primeiros 10 segundos? Então, até de 0 a 10, o meu movimento é uniformemente variado. Ok? Por quê? Porque ele vai acelerando e depois mantém constante. Aqui, entre 10 e 50, é MU. Então, eu sei que V é igual a V0 mais AT, ou que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Velocidade final, vou pegar 72. Galera, lembra, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, e aqui está 72 quilômetros. Então, lembre-se que no sistema internacional, eu preciso colocar aqui em metros por segundo. Eu tenho que fazer isso. E como que eu faço? Então, olha lá, presta atenção, ó, 72, vou passar para metros por segundo. Então, eu tenho quilômetros por hora. Eu quero que aqui vire metros por segundo, que esse quilômetro, essa hora, saia, né? Tem uma formulinha que é só dividir por 3,6, mas eu não gosto disso. Eu gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui em cima tem metro, então eu preciso tirar esse quilômetro. Então, eu ponho aqui, ó, 1 quilômetro. Quilômetro dividido por quilômetro, eu vou tirar. Mas 1 quilômetro é igual a quantos metros? É igual a 1.000 metros. Pronto, tirei quilômetro, sobrou 1.000 metros. Eu preciso tirar essa hora. 1 hora é igual a quantos segundos? Porque eu quero metros por segundo. É igual a 3.600 segundos. Corto hora com hora, ficou 72 vezes 1.000 dividido por 3.600 metros por segundo. Então, aqui corta esses dois zeros, esse dois zero, 72 dividido por 36 dá 2, 2 vezes 10 dá 10 metros por segundo. Então, esse 72, que é quilômetros horário, que eu coloquei aqui, vai dar... eu coloquei 10 aqui, é 20, tá? 2 vezes 10 é 20. Aqui vai dar 20 metros por segundo. Tá bom? Então, velocidade V final é 20, velocidade inicial é 0, aceleração é o que eu quero, o tempo aqui que levou é 10, porque o tempo inicial é 0. 10, então a minha aceleração é 20 dividido por 10, implica que a minha aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Entenderam por que eu prefiro fazer pela definição? Né? Porque quando você tem a parte gráfica, tudo bem, aqui eu sei que aqui é 0. Mas quando você faz que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT, e aqui vai ser V menos V0, T menos T0, você pode pegar em qualquer ponto. Então, V é 20 menos 0, 10 menos 0. 20 por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui é mais seguro do que você fazer, às vezes, pela função. Tá bom? Depois de frear, então ele freou aqui, né? Depois de frear, ele freou aqui. Depois, quanto tempo o trem do metrô demorou para parar? Então, olha lá, o item B, ele quer saber esse tempo aqui, ó. Quanto dá esse tempo, tá bom? Ele freou. Então, ele falou que... Deixa eu ver se ele falou lá alguma coisa.
que a aceleração, quando ele freia, é de menos 1 metro por segundo ao quadrado. Olha lá. Nesse período aqui, ó, nesse espaço aqui, a sua aceleração é igual a menos 1 metros por segundo ao quadrado. Ele quer saber esse tempo. Eu tenho a velocidade inicial dele aqui, que é 20. Então, eu sei que a minha velocidade quando ele para, minha velocidade final é igual a V0 mais AT, certo? Então, nesse intervalo de tempo aqui, a minha velocidade final, quando ele para, é quanto? 0. A sua velocidade inicial é 20. Aceleração é menos 1 vezes o tempo. Então, jogo 20 para lá, vai ficar menos 20, igual a menos 1 sobre t. Menos 1 vai ficar positivo, então t é igual a 20 segundos. Ele levou 20 segundos para chegar aqui. Então, esse tempo aqui é igual a 70, porque aqui é 50 mais 20. Uma outra forma de fazer, que vai continuar sendo a que eu mais gosto, a minha aceleração é velocidade final menos velocidade inicial sobre t menos t0. Minha aceleração, menos 1. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, nesse intervalo aqui, né, é 20. T final, eu não sei. T inicial é 50. É isso? Eu coloquei 0. 50, Putz, será que eu errei? Então vai dar menos 1 jogar para lá, vai ser menos t mais 50 é igual a menos 20. Menos t é igual a menos 70, t igual a 70 segundos. E agora? O t final é 70 segundos, é certinho. Só que o t é 70, certo? Quanto tempo demorou daqui para cá? Que foi o que ele perguntou. Não perguntou em que instante. Depois de virar quanto tempo o trem do metrô demora para parar. E olha lá, a gente calculou esse tempo aqui, que é o tempo que ele leva para chegar, para ele parar. Que ele saiu dos 50 e foi até os 70. Quanto tempo ele demorou para parar? Né? Então, meu ΔT vai ser igual a 70 menos 50. O ΔT é igual a 20 segundos. Aqui, a gente já acha o tempo direto que ele levou para parar. Beleza? Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar. E determine a velocidade média do percurso entre as duas estações. Determine a velocidade média no percurso entre as duas estações. Velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, eu preciso primeiro saber o deslocamento. ΔS, no meu deslocamento, numericamente igual à área. Posso fazer assim, tá? Então, vamos calcular a área desse gráfico aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui. Todas essas contas aqui, ó. Vamos fazer ele bonitinho. A gente faz o gráfico bonitinho. Tá? Ele vem aqui, vem aqui. Aqui está em azul, termina. Vamos colocar os dados. Então, aqui eu sei que é 50. Por que é 50? Porque o tempo que ele ficou constante. E aqui é 70. A área tem um trapézio. A área do trapézio. A área vai ser igual a ΔS. É base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. Então, ΔS vai ser igual. Base maior é tudo isso aqui. Daqui até aqui. Então, vai ser 70. 70 mais base menor. Cadê a base menor? É isso aqui, esse pedacinho aqui. Quanto mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho, entre 10 e 50, mede 40. Então, mais 40, vezes a altura. A altura é essa altura aqui, ó, daqui até aqui. Mede 20, vezes 20, dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 70 mais 40 dá 110 vezes 10. Então, meu deslocamento, ΔS, 110 vezes 10, dá 1.100 metros, ou 1 quilômetro, 1,1 quilômetro, 1 quilômetro e 100 metros, como você quiser. 1,1 quilômetros, ele quer a velocidade média. Então, velocidade média vai ser igual a ΔS, 1.100 metros, porque é em metros por segundo. O ΔT é o tempo que levou 70 segundos, dividido
por 70. Então, velocidade média vai ser igual, corta, 110 dividido por 7. 11 dividido por 7 dá 1, sobra 4. Baixo 0 dá 40. 40 vai dar 5, 35 sobra 5, dá 15,7 aproximadamente metros por segundo a minha velocidade média. Beleza? Galerinha, tem esse outro exercício aqui? Deixa eu só separar. Prestar atenção que a gente fez via gráfica, ver isso aqui. Esse aqui vocês fazem, tá bom? Me chama. Ó, em estudando o movimento do corpo, ele te dá a parte gráfica, você vai ver que daqui até aqui eu tenho minha velocidade variando, e daqui até aqui eu tenho minha velocidade constante. Então, eu tenho dois movimentos. Aqui, movimento uniformemente variado. Então, tudo que você fez de movimento uniformemente variado, você faz aqui. E aqui, eu tenho o movimento uniforme. Se você tiver dúvida, me chama no WhatsApp. Se você não tem o meu WhatsApp, deixa uma mensagem. Galera, tá no YouTube, deixa o like, é legal você deixar o like, se inscreve no canal, que aí eu vou te conhecer, eu vou estar te mandando coisa, eu vou te convidar para uma aula particular, que louco seria, cara. Cara, dá para a gente fazer muita coisa junto, tá bom? Meu nome é professor Alex, que eu não falei no início, mas muitos me conhecem já, mas seja muito bem-vindo ao canal, espero ter ajudado vocês, boa prova para quem vai fazer, e lembrando, a jornada é mais importante que o destino. Tamo junto. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu!